Que bom que você está aqui. Como eu fico feliz de ver os rostos que eu estou vendo aqui. Vocês são muito bonitos, sabia? Glória a Deus. Mais um culto de ceia. Aqui na igreja, nós deixamos todo segundo domingo do mês para ser o culto de ceia. A Bíblia não deixa um dia específico, tá bom? A Bíblia só fala que devemos ceiar, que devemos lembrar desse memorial. E aqui fazemos isso no segundo domingo de cada mês. E hoje vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus. A Mauri já pega o tema aí. A graça reinou pela justiça. A graça reinou pela justiça. E eu quero que você abra comigo em Romanos 5, capítulo 5, versículo 20 e 21. A gente vai ler muito esse texto hoje. Vai sair dele, vai voltar para ele. Se quiser deixar marcadinho aí na sua Bíblia. Mas Romanos 5, versículo 20 e 21. Queridos, deixa eu aproveitar para contar uma bênção para vocês. Ganhamos esse teclado. Amém? A igreja ganhou. Eu já estava com a intenção de comprar, de fazer uma proposta, mas graças a Deus ganhamos. E o nosso próximo, que esse aqui vai ser para ensaio, para o espaço da igreja de crianças, nosso novo prédio, amém? O nosso próximo está chegando. Provavelmente o Holland. Vocês vão ver. Próximo. Bem próximo. Vamos lá, Romanos 5, 20 e 21, diz o seguinte: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Acho maravilhoso quando diz assim, o pecado abundou. Deus sabia do pecado de cada um de nós, da falha, transgressão de cada um de nós. Eu não sei se você pode estar se condenando ou recebendo condenação do diabo, olhando para o tanto que você pecou. E Deus já sabia disso. Ele sabia que o pecado abundou nas nossas vidas. O pecado foi grande mesmo. Alguns menos, outros mais. Mas o pecado abundou. Mas não para por aí. Ele fala que hoje a graça de Deus, ela superabunda. Ela é excedente do pecado que nós cometemos. Então, se por acaso você estiver se condenando, saiba que a graça de Deus para a sua vida hoje, ela é muito maior do que qualquer pecado que você cometeu. Ela é muito maior do que o pecado de todos nós juntos. Ela é muito maior, a graça de Deus. Então, não deixe condenação vir para o seu coração. Não deixe. O pecado reinou na morte. A gente vai fazer uma base aqui. A gente vai ver onde nos encontrávamos e vamos ver depois onde nós estamos hoje, amém? Porque pode ser que você esteja achando que estava como antes de ter confessado a Jesus. Ficou meio redundante, né? Não sei se você entendeu. Pode ser que você olhe para você hoje e ache que você é aquela pessoa antes de se converter, antes de entregar a vida para Jesus. E isso não pode acontecer. Isso é condenação do diabo. Vamos ver o que Cristo fez por nós, amém? E por isso eu quero que você abra lá em Gênesis 2, 15 e 17. Nós vamos voltar ainda para Romanos 5. Se quiser ficar em Romanos 5 também, não tem problema. Mas Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vai dizer o seguinte: assim, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Para um pouquinho, olha para cá. Me lembrei do meu pastor Silvio agora que ele faz isso.
o trabalho foi dado por Deus, amém? Amém? O trabalho não é consequência do pecado. O enfado é consequência do pecado, o peso é consequência do pecado, mas em Cristo isso é removido. O trabalho foi dado por Deus. Só um parêntese, voltando. 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O que me chama a atenção é que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, comeram esse fruto e não morreram. Se você continuar lendo, creio que em Gênesis 5 vai falar quantos anos Adão ainda viveu. Ele viveu mais de 800 anos ainda depois do pecado. Depois de ter desobedecido a Deus. Deus mentiu? Não. A questão é que a gente tem que entender essa palavra, primeiro de tudo, entender essa palavra morte. Morte, quando você lê morte na Bíblia, significa separação. Nós somos um ser espiritual. Nós vamos viver eternamente. Próximo a Deus ou longe de Deus. Isso é a escolha de cada um de nós. O desejo de Deus é que seja com Ele. Mas isso cabe a cada um de nós. E quando a palavra vai dizer ali, quando Deus diz para Adão, se você comer do fruto, você morrerá, uma versão mais próxima do original vai dizer o seguinte: se você comer desse fruto, morrendo, morrerás. Ou seja, a primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual, que é a separação de Deus e do homem. Quando Deus disse que se o homem pecasse, cometesse o pecado, desobedecesse a Deus, ele se separaria de Deus. Ele estaria afastado de Deus. E por estar afastado de Deus, chegaria o momento que ele morreria no corpo. Morrendo espiritualmente, ele morreria fisicamente. Por isso que é tão importante a gente viver livre de todo o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado faz separação. Não é Deus que quer, é a gente que se separa quando peca. Graças a Deus por Jesus, que hoje eu e você, se nós pecarmos, temos um advogado justo e fiel ao lado de Deus. Podemos pedir perdão a Ele, mudar de atitude e Ele nos limpa. Não nos deixa longe, amém? Mas essa é a primeira parte. Morte significa separação. Morte significa separação. Separação de Deus, afastado de Deus. A gente leu lá em Romanos que, por conta da morte, o pecado reinou. Vamos continuar, vamos chegar num bom lugar, amém? E eu quero que você volte lá para Romanos 5,12. Lembra, morte é separação. Romanos 5, versículo 12. Agora vamos ficar só nesse livro de Romanos. Diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos pecaram. A Bíblia fala que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. A gente nasce de Deus, gente. E tudo que Deus faz é bom. A gente nasce de Deus. Mas em algum momento da nossa vida, nós pecamos conscientemente. Nós entendemos que não é para fazer e fazemos por consciência. E isso, da mesma forma que Adão, nos separa de Deus. Nascemos conectados com o nosso Criador. Mas a partir do momento que pecamos conscientemente, nós somos separados. Quantos anos isso acontece, Perão? Não sei. Varia muito de criança para criança. Por isso que eu quero quebrar um biscoito aqui. Pode ser que você pense assim, mas filho de crente não é crentinho.
Filho de crente, ele precisa ser ensinado no caminho, e quando os pais percebem que a criança já tem o entendimento, prega salvação para eles, para que eles se convertam, para que eles sejam reconectados. Amém? Porque eu vi muito. Eu trabalhei 4 anos no Rema. E sempre que eu pegava a ficha de inscrição de alguém para lançar no sistema, tinha lá, data do novo nascimento. Minha esposa trabalhou na secretaria lá, ela via muito isso também na ficha de membro, que já a gente vai estar distribuindo, amém? Nosso CNPJ já está quase pronto, vamos ter acesso ao sistema de novo e vamos fazer esse recadastramento. Mas a gente via lá, ano de que nasceu de novo, aí a pessoa dizia, eu nasci num lar cristão. Tá, você nasceu num lar cristão, você nasceu conectado com Deus, mas em algum momento você se separou e precisa confessar a Cristo para reconciliar com Ele. Outros diziam assim, eu me batizei em tal dia. Queridos, entendam uma coisa, o batismo é uma ordenança bíblica, mas o que faz a pessoa ser salva é ela confessar Jesus com sua boca, crer no coração e confessar com sua boca. Romanos 10, de 8 a 10, fala sobre isso. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas nada mais é que uma confissão pública daquilo que aconteceu por dentro. Tá certo? Então, nascer de novo não é ser batizado. Nascer de novo é quando confessamos a Cristo com nossa boca, crendo no coração e confessando nossa boca. Ali nascemos de novo. Amém? Entendido essa parte? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu convivi com pessoas que frequentavam a igreja, mas nunca tinham nascido de novo. Concordavam com aquilo que a Bíblia falava. Até tinham sido batizados porque seus pais iam na igreja, mas não tinham nascido de novo. E quando chega o momento que o entendimento, ela percebe que tem que confessar Jesus como Senhor da sua vida, que tem que se voltar para o seu Criador, que não é seguir a cultura dos seus pais, a tradição dos seus pais, mas sim a própria pessoa ter um encontro direto, ela com Deus, as coisas mudam. As coisas mudam. Não é simplesmente vir na igreja, é relacionamento com o nosso Pai. Então, todos pecaram. Todos nós, chega algum momento que pecamos e somos afastados de Deus. Mas Deus não quer que nós vivamos desse jeito. Nós pecamos, então somos separados de Deus. E por estarmos separados de Deus, a Bíblia fala que o pecado reina. Reina na nossa vida. Desejos, atitudes, ações que desagradam a Deus. Tudo isso reina nas nossas vidas, antes de nos convertermos. Eu me converti aos 21 anos. Infelizmente não me converti mais cedo, mas graças a Deus que Ele me alcançou nessa época. Mas antes disso, eu vim de uma família que não tinha base cristã nenhuma. E eu fumava, desde os 15. E em alguns momentos da minha vida eu tinha um desejo de parar de fumar, mas nunca conseguia. Por quê? Porque o que reinava no meu corpo era o pecado. O que reinava no meu corpo era o pecado. Você dizer para uma pessoa que não nasceu de novo, que ela tem que mudar de vida, ela não vai conseguir. Porque o que reina no corpo dela é o pecado. Por isso que eu e você somos chamados por Deus de ministros da reconciliação. Reconciliando Deus com o homem, precisamos falar. Falar para as pessoas do amor de Deus. Falar para as pessoas da salvação. Amém? Essa era a nossa posição. Pecamos, estávamos separados de Deus, e o que reinava nas nossas vidas era o pecado. E agora, vá comigo para o versículo 8. Do mesmo Romanos 5, vamos voltar um pouco para o versículo 8. Já acabei um copo. Romanos 5, 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Cristo morreu
em nosso benefício. Quando andávamos, passado. Hoje você não anda mais no pecado se você nasceu de novo. Você pode errar o caminho. Você pode, por alguma coisa ou outra, errar, pecar. Mas você não anda, você não tem uma vida diária no pecado. Se tiver, se arrependa. Se arrependa. Porque o único prejudicado é você. Na verdade, não só você ou eu, se andarmos no pecado. Todos que estão na nossa volta. Continuando. Versículo 9. Agora fomos justificados por seu sangue. Hoje é dia de ceia. Vamos beber o cálice, uma representação do sangue de Jesus. Esse sangue nos justificou. Entenda, antes pecadores, hoje justos. Então, se você nasceu de novo, não diga que você é pecador. Pecador é aquele que vive constantemente no pecado. E quem vive constantemente no pecado não nasceu de novo. Viva uma vida santa, reta, que agrade a Deus. Continuando. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Meu Deus. Justificados pelo seu sangue, salvos da ira. Você ainda acha que Deus quer lhe castigar? Ele está dizendo aqui que Jesus morreu, o seu sangue nos justificou e isso nos livra da ira de Deus. Deus não quer nos castigar. Não quer. Vai chegar um tempo que todo pecado vai ser punido. Vai chegar. E o que é que ele fala para a gente? Eu não quero que vocês sejam punidos. Eu quero que vocês se livrem do pecado. De fato, eu já os livrei. Agora andem longe disso. Andem longe do pecado. O pecado nos separa. Nós aqui em Carazinho somos abastecidos, eu não me lembro agora, qual é a empresa que nos abastece de água? Corsan. A Corsan nos abastece de água. Se por um acaso alguém passar na rua e para lhe tirar um pouco do sério, fechar o registro, vai parar de chegar água na sua casa. Você vai parar de receber da fonte. Você vai parar de receber daquele que lhe dá água. É isso que o pecado faz. O pecado causa uma obstrução. Nós paramos de receber de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente esteja separado dele. Deus quer que a gente esteja cada dia mais próximo dele. Livres do pecado. E por isso Jesus veio. Continuando, versículo 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Essa palavra reconciliados quer dizer mudados radicalmente, trocado a essência. Lá o profeta Ezequiel, não precisa abrir, eu vou ler para você. O profeta Ezequiel, há mais de 700 anos antes de Cristo, ele fala o seguinte, ele deu uma promessa. E toda promessa de Deus ele cumpre, amém? E essa promessa já se cumpriu. Mas diz o seguinte, Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um novo coração, e derramarei meu espírito dentro de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei do meu espírito no interior de cada pessoa, vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis
fielmente os meus mandamentos. Antes de Cristo, pecado reinava. Antes de Cristo, tudo que desagradava a Deus reinava na nossa vida. Hoje em Cristo, nossa essência foi mudada. Por fora podemos continuar os mesmos, mas ao aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas, o nosso coração de pedra, que não conseguia obedecer a Deus, que não conseguia fazer aquilo que Deus pedia, é removido. E é nos dado um novo coração, capacitado para obedecer a Deus, capacitado para ter comunhão com Deus. Reconciliados, fomos mudados radicalmente. E continua no versículo dizendo, salvos por sua vida. Ei, ele morreu. O seu sangue foi vertido e fomos justificados. Mas ele ressuscitou e vivo está. Hoje vamos comemorar isso, celebrar isso. Nosso Redentor vive. Está muito próximo à sua vinda. Muito próximo à sua vinda. Ontem assistindo o Superbook com meu filho, aí fui assistir um episódio de Apocalipse. Rapaz, quando naquele desenho apareceu Jesus em cima do cavalo branco vindo, eu chorei demais. Isso está muito próximo. E nós vamos voltar com Ele, porque já não estaremos mais aqui. Seremos arrebatados e voltaremos com Ele. Meu Deus, está próximo. Está muito próximo. E por isso que Ele fala sobre a santidade. Para nos mantermos puros. Como uma noiva que se enfeita, se arruma para o seu noivo. Para o encontro. Vamos nos encontrar com o nosso Rei, com o nosso Senhor. E como é que vamos nos arrumar? Nos mantendo em santidade, nos mantendo livre de todo o pecado. Continuando, versículo 11, 5:11. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Não precisamos fazer nada mais. Ele já fez. Precisamos agora andar em tudo aquilo que Ele fez. Ele já nos reconciliou. Se você aceitou a Cristo, você já foi reconciliado com Deus. Para de tentar fazer algo para ficar mais próximo de Deus. Quer fazer algo para ficar mais próximo de Deus? Leia mais a palavra, ore mais, você vai estar mais próximo de Deus. Mas fazer coisas achando que vai estar mais próximo de Deus, não. A ordem está invertida. Nós fazemos algo para Ele por amor. Por saber que Ele nos capacita, que Ele nos dá dons e talentos, nos dá força e nós fazemos algo para Ele. Por amor, para desenvolver aquilo que Ele já nos deu. Não para sermos mais queridos por Deus. Não tem como ser mais. Jesus já pagou o preço. Já derramou o sangue. Aleluia. Reconciliados completamente. Completamente. Pula para o versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Novamente. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Um lado, desobediência nos tornou pecadores. Hoje, através da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Novamente, pecadores de um lado, justos do outro. Pecadores, aqueles que desobedecem a Deus, estão separados de Deus. Justificados por Jesus,
crendo no sacrifício dele, hoje somos justos. Justo é a posição daquele que é como devia ser. Aproximados de Deus, declarados sem culpa. Vez após vez, acho que quase todos os cultos têm me vindo esse texto. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Jesus foi feito pecador, para que eu e você fosse feito justo. Então, pelo amor de Deus, para de se achar pecador. Para de se achar indigno. Para de se achar menosprezado. Porque é o próprio Deus que está dizendo para você: ei, você é meu filho. Eu te criei. Jesus se entregou por você. Para que você tenha uma nova vida. Para que você possa ter comunhão comigo, ter acesso a mim. Porque a religião, ela acaba trazendo algumas falácias que têm aparência de espiritualidade, mas não são. Por exemplo, eu sou um vermezinho, eu sou o menor dos menores, eu não sirvo para nada. Não serve para nada se estiver servindo ao diabo. Eu não servia para nada quando servia o diabo. Hoje em Cristo, a graça de Deus me capacita. Hoje em Cristo eu sou feito nova criatura. Hoje em Cristo eu posso fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Lembrando que não é pela minha força, não é pela sua força, é pela dependência de Deus. Dependendo de Deus, conquistamos as coisas. Ele nos dá poder para adquirir riquezas. É o que a palavra de Deus diz. Ele nos dá poder. Aleluia. Mais ou menos como um mecânico. Um mecânico, para mexer na máquina, para tirar a porca, essas coisas, ele precisa de chaves, de ferramentas. Sozinho, uma porca daquelas presa, ele não consegue tirar. Mas tendo as ferramentas, ele consegue fazer o serviço. Nós sozinhos não podemos fazer nada. Mas Deus, ele nos capacita, nos dá as ferramentas, nos dá um entendimento. Ele nos capacita. Por isso que se pecamos, quebramos o fluxo da graça de Deus para a nossa vida. E aí as coisas não fluem. Não tem como fluir. Por isso, novamente, uma vida de santidade. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que deixa livre acesso para receber tudo aquilo que Deus tem para a gente. Aleluia. Continuando, versículo 20, que a gente já tinha lido, vamos ler novamente. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou, transbordou, muito além do que qualquer medida de pecado. Muito além. A graça de Deus. Muito além. Muito além. Sempre que vier pensamentos de condenação, lembre que a graça de Deus é muito além. O que precisamos fazer, só nos ajustar novamente. Só parar com o pecado. E o que é graça? Um significado mais simples, o favor imerecido. Aquilo que não merecíamos, mas Deus nos deu. A sua graça. Não merecíamos ser feitos filhos de Deus, mas Ele derramou a sua graça e nos fez filhos de Deus. Uma outra definição de graça, que eu gosto muito dessa, a capacidade sobrenatural de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, para viver a vida abundante conquistada por Cristo. Conquistada e nos dada como um presente. Enquanto eu estudava, orava por essa mensagem, eu me lembrei de um exemplo real. Todo mundo aqui já ouviu falar de coaching, certo? Nada contra, tá? Só que o maior coaching do Brasil, ele se converteu no processo, nessa caminhada de coaching dele, e ele usa um texto.
João 10:10, que fala que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Gente, o cara tem ganho muito dinheiro, mas muito dinheiro. Como? Ele entendeu um princípio que Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E ele fala que tudo que não for abundante na nossa vida está em desacordo com o que Deus veio conquistar por nós, com o que Jesus veio conquistar. E quando eu falo abundante, não é só na vida financeira não, tá? Também. Porque Deus quer nos fazer prosperar, para que nós possamos alcançar outros, para que tenhamos uma vida boa e alcancemos outros. Vou te dar um relance do que vai acontecer daqui a algum tempo, tá? Eu tenho visto nessa igreja, eu falei isso uma vez para a Mauri, vários dons na parte de construção. Até arquiteto temos na igreja. Acho que hoje ele não está aqui não. Sabe o que é que me veio claro? Que vai chegar um tempo que nós vamos construir casas. Casas para pessoas de necessidade. Nós vamos. Nós vamos. Por que Deus quer nos prosperar? Para que alcancemos o outro. Para que alcancemos o necessitado. Em toda a Bíblia fala sobre isso. Não é para acumular. Não é para reter e fazer uma represa, não. É para desfrutar e abençoar. Desfrutar e abençoar. Nossa fonte é Deus. É Ele. É Ele. E a graça é essa capacidade sobrenatural. Capacidade conquistada. Voltando para o exemplo, né? Lembrei agora. Então, esse coaching, ele tem usado esse texto. Toda a palestra dele, os livros que ele escreve, ele inculca isso na vida das pessoas. Vida abundante, vida abundante, vida abundante. Jesus veio para a vida abundante. Milhares de pessoas que não são cristãs têm comprado o livro dele. É um princípio que está na Bíblia, que foi dado para nós. Nós precisamos viver ele. Cada um de nós. Olhou para o casamento. Bah, meu casamento está longe de uma vida abundante. E agora? Recorre para Deus. Ora, pede orientação. Busca pessoas mais experientes. Entra num processo. Eu estou lendo um livro esses dias sobre casamento. E o autor conta, ele e a esposa junto, eles contam que no começo do... Vou falar. Homens, eu tenho uma ministração preparada para quando a gente tiver nossa primeira reunião de homens. Estou só esperando a confirmação de Deus. Mas eu me vi nessa situação, tá? Nesse livro, esse pastor conta que, ele já tem mais de 50 anos de casado, mas ele conta que ele foi criado de uma forma. O pai dele dava tarefas para ele fazer. E cada tarefa que ele concluía, ele partia para outra. Era meio que evoluindo. E praticamente todos os homens são criados assim. Lhe dá tarefa, você faz, parte para outra, você faz, parte para outra. O que aconteceu? Ele queria muito casar, se apaixonou pela mulher, disse, eu vou me casar com ela. Então foi, atrás. Foi atrás, fez a parte dele, conquistou ela, casou. Ela ficou, encontrei o marido, encontrei o cara. Só que na mente dele já estava programado o quê? Conquistou uma tarefa, parte para outra. Ele continuou amando ela, só que o foco dele mudou do casamento para o trabalho. E tudo que ele fazia pela esposa para conquistar ela, ele deixou de fazer. Não porque não a amava, mas porque ele foi programado a terminar uma tarefa e fazer outra. Então, para ele, o casamento, essa tarefa já tinha finalizado, agora ia viver o casamento. E essa esposa se sentiu desamada, se sentiu desprezada, obrigado. Se sentiu desprezada, achando que ele não amava ela mais. Mas ele amava, só não sabia o que estava passando e não entendia o porquê. E ela conta que, em vez de ela pedir ajuda, ela se fechou. Quando ele veio perceber, anos e anos mais na frente, o erro que ele estava cometendo,
ele começou a buscar conselhos, a ler livros do que fazer para restaurar o casamento. Ele diz que demorou, mas ele se colocou no processo. E hoje, no livro, ele falando 20 anos atrás, ele tem plena satisfação do tempo que ele passou firme, mesmo ela fechada, quando ele fazendo as coisas boas, por conta do que ele fez. Mas ele tentando, e ela fechada. Mas chegou o tempo que a perseverança naquilo que Deus prometeu para ele, um casamento bem sucedido, aconteceu. Então, olhou para o casamento, não está em vida abundante, vai pedir ajuda, vai conversar com alguém, vai nos negócios, no trabalho, não está indo certo, procura saber o que está errado. Porque é muito fácil transferir a responsabilidade para Deus ou para o diabo, dizendo que o que está acontecendo é coisa do diabo, quando 99% das vezes é erro nosso. E nós precisamos corrigir, nós precisamos entrar num processo para viver o que Deus quer para a gente. E Ele nos dá graça, Ele nos capacita. Algo que poderia ser impossível, pesado demais, Ele nos ajuda. Mas para Ele nos ajudar, temos que ir para Ele. Temos que pedir ajuda para Ele. Mulheres, não cobrem seus maridos, tá? Orem por eles, porque muitas vezes o que acontece, em culto de casais isso acontece muito, é ministrado algo para o marido ou para a esposa, e a pessoa entende, poxa, estou errando mesmo, tenho que mudar com o meu cônjuge. Aí o cônjuge fala assim, ó, tá vendo? Pronto, quebrou. Acabou o processo de Deus. É sério. É engraçado, mas é muito sério isso. Ore, conversem. Hoje eu olhei para minha esposa, num trecho que eu li do livro, falei para ela, amor, ó, ela está dizendo isso e isso. Pelo amor de Deus, me fala, tá? Porque mulheres, o homem é cabeça dura demais. Meu Deus do céu, a gente sabe ser cabeça dura, viu? E às vezes a gente não vê. Dá um toque, fala. E a gente vai se ajustando. Tenham paciência conosco, tá? Minha esposa está dizendo que tem que desenhar. Não, às vezes ela quer que eu faça alguma coisa, mas ela não diz. Não disse, então não vou fazer. Não percebi. Acontece, seu pastor. Aí quando ela diz, amor, tá bom. Outras vezes eu percebo assim, digo, tu quer que eu faça? Quero, né? Não, quero, né? Não. Me diz que aí eu vou te ajudar nisso, vou fazer aquilo. Voltando. Isso não estava no... Amém. Versículo 21. E esse é o versículo chave, vamos finalizar nele. Diz o seguinte. Vou ler do 20 de novo. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já vimos, já falei, o pecado reinou na morte, mas hoje, justificados, entende por que eu falei tanto sobre pecador e justo? Porque se você acha que é pecador, a graça não vai fluir na sua vida. Mas se você entende que hoje você foi feito justo, a graça de Deus vai reinar sobre a sua vida. O poder de Deus para fazer você ir além vai reinar na sua vida. O fluir restaurador de Deus, para seja qual for a área da sua vida, vai fluir. Por quê? Porque você foi feito justiça de Deus. E o fluir de Deus lhe ajuda, está com você. Essa palavra outorgar, eu fui pesquisar um significado para ela e diz assim, dar como favor, dar poderes, conceder, pôr à disposição. E Deus nos deu como favor. Ele nos deu essa graça. E eu vou ler em uma versão
que não é tão conhecida, a versão LTT, ela é uma das versões mais próximas do original, só que em alguns textos ela é muito pesada para entender, é uma versão mais para estudo mesmo. E LTT, se você quiser pesquisar depois, mas diz assim, 5:21, a fim de que, assim como reinou o pecado para a morte, assim também a graça reine, através da justiça, para dentro da vida eterna. Entenda, eu falei aqui João 10:10, Jesus disse que veio para nos dar vida, e nós nos tornarmos justos, somos colocados dentro da vida eterna. Deus, ele não tem começo nem fim. Nós temos um começo, mas nascemos de novo. Hoje somos colocados dentro da vida eterna de Deus, a vida do tipo de Deus, e não temos mais fim. É como se eu jogar um copo desse de água dentro de um rio, eu vou discernir mais a água que estava no copo? Vou conseguir separar? Não. Foi isso que Deus nos fez. Nos fez justiça de Deus. Fez com que a graça reinasse sobre as nossas vidas, para sermos colocados dentro da vida eterna, imersos em Deus. Somos dele. Somos dele. E por isso a graça de Deus reina nas nossas vidas. Eu vou te dar um conselho para que você não leve uma corrigida minha, tá bom? Já vou dar o toque. Quando eu trabalhava no Rema, vez ou outra chegava alguém para mim e dizia: ai pastor, ai Peron, só pela graça. Eu dizia: então tá bom demais, irmão. Então tá do jeito que Deus quis. Só que geralmente, quando a gente diz, ai, só a graça, a gente está querendo murmurar, a gente está querendo reclamar, e fala que só a graça de Deus para nos ajudar. Ei, a gente tem que entender que a graça já está nos ajudando. Em vez de murmurarmos, reclamarmos, porque só a graça de Deus, como se fosse algo muito longe para nos ajudar, devemos entender que a graça já está ao nosso favor. A graça já foi nos dada. A graça já está na nossa disposição. E ela está para reinar na nossa vida. Então, só a graça. Está do melhor jeito. Só que geralmente, quando é falado isso, não está do melhor jeito, está do pior. Por quê? Porque tentamos com o nosso próprio esforço. Tentamos passar por qualquer situação do jeito que nós pensamos, sem consultar a Deus, sem consultar a sua palavra. Mas como entendemos que a primeira coisa é consultar a Deus, primeira coisa é consultar a sua palavra, vamos andar debaixo da graça de Deus. A graça que nos capacita. E eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos ceiar agora.